Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo, sejam bem-vindos ao canal. E na sequência de hoje nós vamos ver como é que se faz a montagem do vaso quadrado em porcelanato depois de colado as tiras de sustentação do fundo. Então bora lá pra gente ver como é que faz. Então é isso aí, depois de fixadas as tiras de sustentação do fundo, é hora da gente fazer a montagem do vaso. Então você vai pegar fita crepe em duas laterais do vaso, pode ser geralmente as duas menores, mas como aqui é um vaso quadrado, tanto faz, todos os lados são iguais. Você pega duas tiras de fita crepe, passa em duas das laterais do jeito que eu estou fazendo aqui e começa a montagem. Olha que as tiras de sustentação no interior, elas se encaixam perfeitamente. E no canto externo percebe que os cantos estão abertos, né? Os cantos externos estão abertos. E é assim que vai ficar esse modelo. Ela encaixou direitinho do jeito que você deixou aquele espaço para todas as tiras do lado direito e quando fez a colagem, né? Então agora você monta todas as quatro partes, sempre com os cantos externos abertos, só na quina. Você vai ver que as tiras de sustentação vão se encaixar uma na outra e tá feito. Já montou aqui, olha lá como é que fica o interior. E aí, se você tiver um elástico, você passa um elástico também. Eu coloquei 2 elásticos. Você pode pôr até mais, depende. E tá bem fixo. Agora a próxima etapa é colocar as tiras no fundo, né? Vamos colocar essas tiras com as faces viradas para baixo. Isso, a face virada para baixo. Aí você coloca, no caso aqui nós cortamos em 4. Quanto mais tiras você conseguir cortar fazendo o seu modelo, melhor, porque vai dar mais vazão à água no vaso. E aí nós vamos deixar pelo menos 2 milímetros de intervalo entre uma tira e outra. Para isso você pega umas tiras finas de papelão e coloca entre uma tira e outra, porque aí ela não vai se movimentar quando você estiver aplicando o cimento. Olha lá como é que fica. Nos cantinhos também você coloca, se precisar, faz uns pedacinhos de papelão e coloca nos cantinhos, que é para que essas tiras não se movimentem quando você estiver passando o cimento, aplicando o cimento. Agora aqui com arame é a técnica que eu uso para dar uma reforçada nos cantos dos vasos. Então eu pego mais ou menos 4 centímetros de arame, um arame grosso, que dá mais ou menos 3 dedos de comprimento. Corto dois pedacinhos para cada canto do vaso. Então em cada canto você vai colocar 2 pedaços. E aí o que eu faço? Eu dobro eles no meio. Ó, com alicate você pega a tirinha, dobra no meio num ângulo de 45 graus, faz um ângulo de 45 e nas pontas você dobra para baixo, as pontinhas para baixo. Vai ficar desse formato aí, nesse desenho. Faz isso com todas as peças. Aí prepara o cimento, são 2 porções, 2 partes de areia para uma parte de cimento. Mexe bem essa mistura, faz bem essa mistura antes de jogar água e depois você vai jogando água aos poucos e vai mexendo. Na água, sempre a cada 500 ml de água, eu sempre coloco 5 tampinhas de detergente líquido para ficar com essa textura aí. O detergente líquido ele ajuda na liga da massa, né? Do cimento. Então depois que está com essa textura cremosa aí, é hora, nem muito mole, nem muito grosso, é hora de fazer a aplicação. Então sempre borrifa a água no cantinho que você vai colocar o cimento e com uma espátula tipo palito, que é bem fininha, você começa a aplicar nos cantos do vaso, porque aí com um palito fininho ele alcança bem no cantinho mesmo interno do vaso. Passa uma primeira camada e daí depois que você aplicou uma primeira camada, olha aí como é que ficou, você vai colocar os 2 pedacinhos de arame que a gente fez. Eu com alicate eu coloco o que está mais no fundo para ajudar, e aí com a parte de cima é mais fácil colocar com a mão, fica assim. Colocou lá, grampeou ali, você agora vem com cimento e passa por cima, com jeito para não mexer o arame de posição, para ele não sair da posição. Você aplica o cimento, aí você vai aplicando o cimento, foi uma camada generosa aí no canto, e depois você vai expandindo para as laterais do vaso, geralmente pelo menos 4 centímetros para cada lado. Como esse vaso ele tem 11 de comprimento, você joga 4 para um lado de cada canto, você vai acabar dando toda a volta, cimentando toda a parte interna do vaso, né? Mas se for um vaso retangular comprido,
Você pode, não é obrigado a toda a interior do vaso passar o cimento. Nas laterais, o importante é nos cantos. Então agora aqui fazendo um segundo canto para você ver, joga um pouco de cimento, borrifa a água antes, né? Coloca lá os araminhos. Percebe que aqui é porcelanato, então no porcelanato ele não absorve tanto a água. Mas se você usar cerâmica, a cerâmica absorve bem rápido a água. Então você borrifa a água e joga o cimento seca rapidamente, ele vai secando até durante a aplicação. Então se for uma cerâmica, você vai perceber que você precisa estar constantemente aplicando água, borrifando água nele. E aí é isso. Depois, olha lá, depois nesse caso eu dei toda a volta no vaso, fiz todo o interior. Reforça mais um pouco nos cantos, ó, não esquece, deixa bastante cimento nos cantos. Olha lá como é que ficou o fundo. E é assim. Feito isso aí, você deixa secar por pelo menos 24 horas. Então, por enquanto é isso, pessoal. Obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo. Grande abraço.